Bom dia. Esperar o pessoal entrar. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Sim. Sim, beleza. Lembrem-se, ó, já vão ativando as câmeras aí, tá? Porque vocês foram... isso, olha lá, ó. Cara de Diana. E aí, Diana? Beleza? Tá me ouvindo? Tudo bem? Isso, pessoal. E outra coisa, assim como a Ana e o Emanuel fizeram aí, ó, vão colocando o nome na frente e a palavra presente, tá bom? Todos devem fazer isso e todos também devem ligar a câmera, que eu vou tirar um print e vou mandar para o Danilo aí, vocês já sabem, né, que ele já passou essas informações para vocês, então fica aí essa... Fala, Manel. Fica aí a fala, né? Depois vocês sabem aí ok, Luísa, Elora, Cíntia. Ó, o Google capturou minha voz. Botar o nome aqui na frente, ó, e a palavrinha presente. E ativar a câmera. Não sei por que esse medo de... Por que eles estão com medo de aparecer? Fala, Murilo. Beleza? Beleza, Gustavo. Aqui não dá certo, não. Porque vamos lá. Minha imagem tá ruim, pessoal. Cadê aquela sua amarela da Tupperware? Não é minha de Diana? Acho que ela levou. Luminosidade. Então deve estar lá por cima. Ana, seu áudio tá ligado. Ah, tá, Paué. A Tupperware aí da mãe, Ana. Tupperware. Sumiu com a É que o pai Tupperware. vai viajar e minha irmã catou a Tupperware dela. É triste a vida. É igual aqui em casa. Normal. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho, mas... não vai ter jeito, não. Pessoal, então deixa eu ver aqui, ó. Tô vendo o Emanuel e a Diana somente. Todas as outras câmeras estão... Nossa, o Google tá querendo capturar minha voz hoje. Todas as outras, todas as outras câmeras estão desligadas, tá bom? Eu vou dar um print aqui, vou encaminhar esse print para Danilo, aí depois ele vai conversar com vocês aí no particular, tá bom? E outra coisa, isso aí, ó, colocar aqui no chat o nome e a palavra presente na frente. Todos, até agora a gente tem apenas... Alguns, não são todos. A Monique, Luíse. Pessoal, vou dar aí mais... A Maria Clara. Maria Clara. Maria tá super escuro, tá mais escuro que a minha. Percebem a antena aqui atrás? É a luz. É bom, gente, para vocês matarem um pouco de saudade de vocês mesmos. Se bem que vocês conversam entre vocês aí, eu sei que vocês conversam com câmera entre vocês. É só aqui que vocês têm, não sei por que, a vergonha de aparecer. Maria Clara foi passar a quarentena na área 51. Quase Veio isso. de roça. Tá certinha, Maria. Melhor lugar para estar agora nesse momento. Pessoal, então, ó, eu vou dar início aqui à minha aula. Todos, quem não colocou mais uma vez, coloca o nome e a palavra presente aqui no chat, ok? Lembra de marcar para everyone aqui, colocar todos para receber a mensagem, porque senão pode vir só no privado para mim.
Quem já está com a câmera ativa, beleza. Quem não está, eu vou dar o print agora e vou salvar a imagem, tá bom? Então, a partir de agora, vai valer esse print que eu vou dar aqui. Ah, é só falar no print que as câmeras começam a aparecer, né? Tem que mostrar o rosto, tá? Não é só mostrar a imagem da porta e do dedo, não, hein? Ó, Nádia. Não esconde não, Nádia. Por que você está se escondendo? Eu acabei de acordar, tô de pijama. Mas todo mundo tá assim. Trabalho em casa é assim mesmo. Eu tô com a blusa cortada do Naruto, você ainda vem reclamar? Tô com o Harry Potter. Trabalho em casa não tem jeito, gente. Até sem camisa a gente trabalha de qualquer jeito. Cabelo, olha meu cabelo aqui, ó. Tô todo loucão. Você acha? Deixa rolar. O importante, ó, é aprender, fazer o máximo para aprender, mesmo nesse momento aqui, tá? Vamos lá. Ô, Gustavo, vou ter que tirar minha barba de lenhador, Gustavo. Eu tava com a minha já Minha grande, barba. eu falei, bicho, agora tá na hora de tirar um pouco essa... Eu tinha deixado Tem que tirar crescer essa barba bastante. minha. Olha essa barba de lenhador. Ó, vou printar aqui, galera, hein? Peguem aí, façam um sinalzinho, ó. 1, 2, 3, ó o print, hein? Aí, foi. Meu Deus. Então, olha só, pessoal, peguem o livro aí 2, no capítulo 7, a gente vai passar... Eu não sei se vocês perceberam o horário, a gente tem 3 lives essa semana. Provavelmente deve ser mantido isso aí. Eu não sei porquê, mas né, eu acho que sou um cara muito bonito. Talvez colocaram 3 lives por isso. E aí... nós vamos com mais calma nesse capítulo, tá bom? Pode ir, Jana. Nós vamos com mais calma nesse capítulo para a gente poder entender ele bem tranquilamente, tá? Ele vai começar aí na página. Só um minuto. Química 2 ou Química 1? Química 2 hoje, tá bom? A Química 1 eu vou voltar com ela na quarta-feira, eu vou pegar uma das lives da quarta para a gente fazer os exercícios, para finalizar os exercícios do capítulo 7, eu vi que alguns já começaram a fazer. Para quem não fizer, né, para depois ter como fazer essas atividades. A Química 2 eu vou pegar ela, porque esse capítulo 7 ele é um pouquinho extenso, então não vai dar para passar ele todo agora, tá? Porque senão vai ficar muita coisa. Aí a gente vai fazer ele com calma. Página 14, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora, tá? Deixa eu só salvar a imagem aqui. Eu vou salvar no Paint mesmo. Olha lá, ó. Se vocês estão vendo aí, essa é a imagem que eu vou salvar. Série. Olá, todo mundo feliz. Isso aí. Vamos lá. Pessoal, o livro no capítulo 7, ele vai trabalhar, todos estão no capítulo 7, página 14. Vou deixar o chatzinho aberto aqui. Vocês também podem ativar o áudio quando precisar. Estão vendo minha tela, o livro aí certinho? Sim, senhor. Show. Então, olha só, propriedades coligativas. Até agora, a gente estava estudando uma série de coisas referentes a soluções. Então, a gente viu que era uma solução, a gente classificou as soluções, né, de acordo com vários fatores aí. Vimos como calcular a concentração de soluções e como esse cálculo ele vai se mostrando em outros fenômenos. Então, a gente viu o fenômeno da diluição, a mistura de soluções com e sem reações químicas, tá? Vocês conseguiram fazer os exercícios do capítulo 6? Depois daquela aula? Chorando, né? No caso, porque... Mas conseguiram. Vamos ver aqui, não lembro não. Deixa eu ver o que eu fiz. O capítulo 6 trabalhava... Eu até mandei um arquivo Word para vocês com a resolução de 2 atividades que eram base para vocês resolverem as demais. Eu vi que algumas pessoas resolveram, que me procuraram até no particular. Agora, eu não sei se todos. É muito importante, pessoal, que vocês façam, tá? Porque mesmo que a gente não esteja aí, eu volto a falar de novo, né, mais uma vez, mas mesmo que a gente não esteja aí num momento presencial, físico, é importante vocês fazerem as atividades.
Não é para fazer tudo de vez. Às vezes eu Perfeito. coloquei lá, igual na tarefa online, toda semana uma atividade, mas não é para você fazer todas as atividades naquela semana, entendeu? No começo a gente até ficou um pouquinho assim perdido, mas eu coloco lá para vocês saberem que vocês têm que fazer as atividades. Lembra que eu sempre falei na sala de aula? É importante aplicar, tem que aplicar. Não adianta só saber o conceito. Então a gente viu e está estudando sobre as soluções, vimos esses fatores a respeito das soluções, e o capítulo 7, eu também tenho um slide aqui, depois eu mando para vocês. O capítulo 7 é um resumo desse capítulo. Ele trabalha justamente com essa questão chamada de propriedades coligativas. Então, o que se refere a esse tipo de situação aqui? As propriedades coligativas, elas recebem esse nome porque elas vão visualizar como que a formação de uma solução, ou seja, como que a interação entre soluto e solvente provocam modificações, veja bem no que eu vou falar, provocam modificações no comportamento do solvente em solução. Então, o que vem a ser as propriedades coligativas? Vem a ser propriedades que nós vamos observar quando analisamos uma solução. Mais especificamente o que da solução? Quando a gente analisa as interações que acontecem entre o soluto e o solvente. Não é interação a nível reacional, tá bom? É uma interação apenas em termos de quantidade. Por isso que vocês vão pegar o livro de vocês aqui na página 14 mesmo e vão marcar pra gente, vai marcar pra gente, é ótimo. E vai marcar aí, ó, esse parágrafo aqui, ó. O segundo parágrafo. As expectativas, vocês têm que estar atentos porque a gente vai trabalhar em cima delas. Então, vocês vão marcar esse parágrafo aqui, ó. Soluções são misturas homogêneas com no mínimo um soluto solvente, beleza? Todo mundo sabe. Que nesse capítulo a gente vai estudar as propriedades coligativas, ou seja, a influência que o soluto vai provocar no ponto de ebulição, no ponto de fusão, na pressão máxima de vapor e na pressão osmótica de seu solvente. Ou seja, como que a formação da solução, ou seja, como a adição de um soluto a um determinado solvente, portanto, a formação de uma solução, como essa adição ela interfere nestas propriedades físicas do meu solvente. Então, a gente vai fazer muitas vezes aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos sempre comparar qual é essa propriedade aqui para o solvente puro, ou seja, qual é o ponto de ebulição para o solvente puro, qual é o ponto de fusão para o solvente puro, e depois nós vamos fazer essa comparação com esse mesmo solvente, só que agora em solução, ou seja, quando a gente adicionar a ele um soluto não volátil. Eu vou explicar para vocês. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, se a água, por exemplo, vou fazer uma mistura de água e sal. A água, vai formar uma solução. A água pura, ela tem um determinado ponto de ebulição. Quando eu adicionar a esta água pura uma determinada quantidade de sal, esse ponto de ebulição, ele vai sofrer uma alteração. Essa alteração, né, observada, vai ser justamente o que a gente vai estudar e chamar de propriedade coligativa. Então, a propriedade coligativa nada mais é do que a alteração provocada nesses fatores aqui, ponto de fusão, ponto de ebulição, pressão, nessas alterações provocadas pela adição de um soluto não volátil a um determinado solvente. Tudo bem até aqui? Então, ó, se eu pegar o meu slide aqui, deixa eu botar ele aqui, propriedades coligativas. Estão vendo? Tranquilo? Sim? Beleza, olha só. São propriedades apresentadas pela solução, mais precisamente pelo solvente da solução, e relacionam-se com o número de partículas de soluto que estão dispersos no meio. Ou seja,
as propriedades coligativas, elas não têm relação nenhuma com interações do tipo reacional. O que é isso? Ela não leva em consideração se o solvente está sofrendo ou não uma reação química. Ela não está interessada nesse tipo de coisa, de situação. O que as propriedades coligativas estão interessadas é na quantidade, no número de partículas, prestem atenção. Então, é na quantidade mesmo, quantidade, massa, da quantidade de partículas do soluto que estão dispersos no meu meio. Tudo bem? Aqui, ó. Atenção, as propriedades coligativas não dependem de interações a nível de reação soluto-solvente, e nem na natureza do soluto. Ou seja, se ele é iônico ou molecular, tá bom? Então, tanto solutos iônicos, como o sal, como solutos moleculares, como o açúcar, por exemplo, não importa se ele é iônico ou molecular. O que importa para nós aqui é a quantidade desse soluto no meu meio. Então, eu posso resumir de uma maneira geral o seguinte. No estudo das propriedades coligativas, nós vamos considerar apenas o número de partículas, quantidade de partículas, independe do tipo dela, mas a quantidade de partícula do soluto na solução e das propriedades do solvente puro, porque a gente sempre vai comparar. Qual é a propriedade do meu solvente puro? Qual é a propriedade do meu solvente quando eu adiciono esse soluto a ele, ou seja, quando eu faço uma solução, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui para o livro. Beleza, até aqui? Tudo tranquilo? Tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem falar? Não? Tranquilo? Acho que não. Beleza, então, ó, o que são propriedades coligativas? São propriedades que nós vamos estudar e que estão relacionadas com o número de partícula do soluto presente na solução e das propriedades do solvente puro. Logo, as propriedades coligativas, elas vão analisar, o ponto de fusão, comparar, na verdade, não analisar, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, pressão de vapor e outras propriedades físicas do solvente puro com esse mesmo solvente em solução. Beleza? Para a gente começar a falar das propriedades coligativas, o livro ele traz aí uma primeira definição, que é uma definição importante, chamada de pressão máxima de vapor. Tá? O que é a pressão máxima de vapor? A pressão máxima de vapor, vou voltar aqui para o slide, ó. Aqui. A pressão máxima de vapor é a mesma sequência do livro, tá? A pressão máxima de vapor, ela é a pressão exercida pelos vapores de um solvente. Então, veja bem, eu tenho um recipiente fechado. Deixa eu ver se vocês conseguem verificar isso aqui, ó. Olha que legal. Então, ó, a pressão máxima de vapor, prestem atenção, vou definir. Consiste na pressão exercida pelos vapores de um solvente quando estes estão em equilíbrio com a fase líquida. Você tem que pensar mais ou menos dessa forma aqui, ó. Eu tenho aqui um recipiente. Para eu observar essa pressão máxima de vapor, pessoal, primeira coisa, é importante que o recipiente esteja fechado. Não que a gente não consiga fazer essa análise com sistemas abertos, mas para eu calcular a pressão que um determinado solvente apresenta, uma pressão de vapor, né? Vapor está evaporando, então ele está saindo do estado líquido e passando para o estado gasoso. Quando as moléculas no estado gasoso se chocam com a superfície, a tampa aqui do meu recipiente, elas vão exercer uma pressão. Esse valor obtido nesse fenômeno é chamado de pressão máxima de vapor. Mas tem uma condição. Para isso acontecer, é importante, né, a pressão máxima de vapor, ela é um fator que só vai ser observado
quando acontece um equilíbrio. Quer dizer o seguinte, imagine que dessas... Estão conseguindo observar essas duas moléculazinhas, esses pontinhos azuis aqui? Elas representam o meu solvente no estado de vapor. Isso. E elas estão querendo mostrar o quê? Qual é a pressão, o que é a pressão máxima de vapor? A pressão máxima de vapor é quando o número de moléculas que está evaporando é igual ao número de moléculas que está condensando. Quando existe um equilíbrio entre a quantidade de molécula que está evaporando e a quantidade de molécula que está voltando a se tornar líquido, né? Ou seja, quando existe uma igualdade entre essas duas quantidades, não é uma igualdade absoluta, tá? Mas quando existe uma igualdade aceitável, você tem aí a pressão máxima de vapor. Portanto, a gente define, então, a pressão exercida pelos vapores de um solvente quando eles estão em equilíbrio com a fase líquida. É isso aqui, pessoal. Ó, deixa eu pegar aqui, química, para vocês entenderem o que vem a ser a pressão de vapor. Esse site aqui que eu tô, é um site que tem várias simulações, tá bom? Vale muito a pena vocês entrarem aí, pesquisarem, porque ele tem uma simulação bem bacana a respeito de várias situações químicas. Quando aparece esse símbolozinho aqui, ó, eu posso executar ele diretamente do meu navegador. Olha só para você entender o que é a pressão de vapor, tá? Vamos lá, internetzinha, bacaninha, vamos lá, mudança de fase. Veja bem, aqui eu tenho uma substância, estão conseguindo ver? Perceba aqui, ó, eu vou pedir para que vocês analisem duas coisas. Aqui, o pressão, esse aparelhozinho que está acoplado a esse recipiente, chama-se nanômetro e ele vai medir a pressão, tá bom? Então, nós vamos ter aqui esse medidor de pressão e aqui a substância no estado sólido. Perceba que ela está no estado sólido. Por quê? Porque aqui, ó, as partículas estão bem juntas, tá bom? Tem a mesma situação que está aqui, ó. A mesma. Vamos lá. Vou aquecer esse recipiente. Perceba que quando elas começam a fluir, olha aqui, ó, olha a pressão. Tá vendo? Ó? Quando elas começam a se transformar em gás, começa a aparecer um valor de pressão aqui, ó. Tá vendo? Então, quando a quantidade de moléculas, vou resfriar aqui só para voltar ao estado sólido ou líquido. Ó, aí tá voltando ao estado sólido. Veja bem, elas estão mais unidas. Então, ó, quando a quantidade de moléculas que está se transformando em gás, ó lá, aqui, ó, escapou duas. Então, quando a quantidade de molécula que está se transformando em gás for igual à quantidade de molécula que está voltando a se transformar em líquido, nós temos aí a pressão máxima de vapor. Cada substância tem a sua própria pressão máxima de vapor, tá bom? Opa, deixa eu sair daqui. E aí, nós vamos ter o seguinte. Essa pressão, ela vai estar relacionada diretamente com a temperatura. Então, isso quer dizer o seguinte, que quanto maior é a minha temperatura, né? Percebam aqui, quanto mais eu aqueço o meu sistema, mais moléculas vão se transformando em vapor, né? Em gás. Portanto, há de se supor o seguinte, que a pressão máxima de vapor, ou seja, a pressão que vai existir quando as moléculas da fase líquida estão se transformando em gás e, ao mesmo tempo, estão voltando, a mesma quantidade que está se transformando em gás está voltando a ser líquido, essa pressão ela vai estar relacionada diretamente à temperatura. Por quê? Quanto maior a temperatura, mais moléculas se transformam em gás. Olha lá, ó, maior é a pressão exercida. Portanto,
pressão máxima de vapor e temperatura são grandezas que são diretamente proporcionais. Se eu aumento uma, provavelmente não, a outra também vai aumentar. A tendência é acontecer isso, beleza? A não ser que sejam feitas situações bem específicas, mas a tendência é essa. Pressão máxima de vapor tem relação com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior é a formação de vapor. Por isso que ele fala isso aqui, ó. Como a evaporação é um fenômeno endotérmico, ou seja, voltar aqui a água, por exemplo, ó. Olha lá que bacana. Quando a pressão máxima, a evaporação, ela é endotérmica. Isso significa o quê? Que eu tenho que fornecer energia para a minha substância. Ó, água líquida começou a ferver, ó lá, ó, água na forma de vapor. Só existe vapor quando ela, obviamente, começa a ebulir aí e entrar em vaporização. Então, ó, endotérmico, eu forneço calor para minha substância para ela se transformar em gás. Por isso que o aumento da temperatura favorece a formação de vapor. Entendido isso? Ô, Gustavo, Fale. tá, você falou que pressão máxima de vapor é quando tem água evaporando, tem ainda água entrando... Água não, solvente. Fala solvente que fica mais fácil de você entender. Pode falar. Continua a pergunta. Oi. Flor. Acho que era a Flor que estava falando. Foi triste. Flor? Ah, tá, desculpa, você querendo fone. Pode continuar perguntando. Então, ó, pressão máxima de vapor do solvente, enquanto tem uma parte que está entrando em estado gasoso, tem uma parte que está entrando em estado sólido, é isso? Não. Ó, a gente tem o solvente. Normalmente o solvente é uma substância no estado líquido, correto? Então, como ela está no estado líquido, ela vai, quando ela receber energia, ela vai sair do estado líquido e vai passar para o estado gasoso, ou estado de vapor, que é essa situação aqui, beleza? Então, ó, o líquidozinho aqui, vermelho, representa o solvente. Quando existir um equilíbrio, normalmente esse equilíbrio ele é atingido, os pesquisadores utilizam normalmente o número de partículas que está evaporando e está condensando. Ou seja, a pressão máxima de vapor, ela vai surgir, ela só pode ser medida quando existe um equilíbrio entre a quantidade de partículas que estão evaporando e a quantidade de partículas que está condensando. Porque é como se você pensasse, você já viu uma garrafa fechada, por exemplo, pode ter água dentro mesmo. Imaginem comigo aí, eu tenho uma garrafa fechada com água mesmo, não totalmente completa. E se eu deixar essa garrafa fechada exposta ao sol, eu vou perceber que depois de um tempo, dentro da garrafa, aparecem gotículas de água na parede do recipiente. Já viram isso? Já viram isso acontecer, né? Então, esse é o fenômeno... São esses dois fenômenos que estão acontecendo lá dentro da garrafa. Ó. A água está evaporando, só que como ela não está escapando para a atmosfera, ela está presa, ela vai voltar a ser líquido novamente, ela vai se condensar. Então, quando eu pego exatamente o ponto aí, relativo, tá, pessoal? Eu pego exatamente o ponto em que a quantidade de partículas que evaporam é a mesma quantidade de partículas que condensam, ou seja, existe um equilíbrio entre a evaporação e a condensação, eu tenho esse valor aí, o chamado ou a chamada pressão máxima de vapor. Por isso que ela deve ser medida em um recipiente fechado, tá bom? Como esse aqui, com esse aparelhozinho aqui em cima, para indicar exatamente qual é a pressão e qual é esse ponto em que acontece esse equilíbrio. Pode falar, Manel. Como é que eu vou saber isso? Como assim? O ponto?
A quantidade lá de moléculas, de partículas? É, Não, a pergunta gente bem não precisa saber, não. A gente só precisa saber o que é, em que momento ela acontece. Isso daqui é só uma definição. A gente nem vai aplicar essa questão das quantidades de partículas, não agora para esse efeito aqui, mas é importante que a gente saiba o que ele é. Em que momento eu observo a pressão máxima de vapor? Deu para Mas se a- entender? Aham. Mas se a temperatura não... Como que eles vão se condensar, então? Eles vão Que? continuar... Mas, igual esse exemplo, você tem uma fogueira, você colocou uma garrafa que está exposta ao sol e está tampada com água. Com Uhum. isso, a água que está dentro vai evaporar. Isso. Mas como que ela vai se condensar se a temperatura... Ela perde energia. É igual, é a mesma pergunta, eu posso te fazer a mesma pergunta. Por que chove? Por causa que Pensa. a água evapora acumulado a água. E depois, para ela voltar a ser líquido, ela tem que Tem que fazer o que com a chover. energia que ela recebeu? Ela tem que Diminuir. perder essa energia, não é? O mesmo acontece na garrafa, entendeu? Ela vai, algumas moléculas vão ganhar energia, vão passar para a fase de vapor, mas aquelas que já estavam na fase de vapor, vai chegar um momento que elas vão perder a energia. E aí elas voltam a se condensar, entendeu? Sim. Ó, vou Gustavo? aquecer, pois não. Você disse que a pressão máxima de vapor é quando, tipo, o número de moléculas que evapora é igual à molécula de líquido, não é? Quando existe um equilíbrio entre as partículas, as quantidades. Aí, então, se tiver um aumento da temperatura, vai ter maior formação de vapor, não é isso? Isso. E, consequentemente, também terá maior formação de líquido? Já que Sim, eles estão em equilíbrio? consequentemente, porque ao mesmo tempo, né? Porque ao mesmo tempo que elas estão ganhando energia, vocês têm que pensar que aquelas que ganham, vai chegar um momento que ela não vai ficar ganhando energia para sempre. Ela vai perder e vai voltar a ser líquido. Entendeu? É porque Ela não eles estão em equilíbrio. ela não vai acumulando energia, acumulando. Chega um momento que algumas moléculas vão começar a perder essa energia, beleza? Ok, obrigada. Nada. E aí, a gente tem, então, a pressão máxima de vapor. Deu para entender? Ó, tá vendo? Ó? A pressão máxima de vapor é observada quando estamos trabalhando com sistemas fechados, porque eu preciso medir essa pressão. Eu preciso saber o valor dela. Se eu deixar um sistema aberto, não tem como eu medir, né? Por quê? Por que não tem como eu medir? Porque elas vão evaporar, tá? O Google capturando minha voz. Porque elas vão evaporar e a partir daí você vai ter aí, como o sistema está aberto, você vai ter aí um escape dessa molécula na forma de gás. Então não tem como você medir algo que escapou, que está misturado com a atmosfera. Beleza? Olha lá. Ó. Fatores que intensificam. Né? Fatores que intensificam, ou seja, eu já botei aqui um resumo do que está no livro aí de vocês. Que fatores fazem com que a pressão máxima de vapor de qualquer solvente, não pensem só na água, pensem em solvente, de qualquer solvente, de qualquer solvente, aumente? Simples, aumento da temperatura, é um fator. E veja aqui que interessante. Lembra das interações moleculares? Forças, ligação de polo, de polo induzido, ligações de hidrogênio. Lembram delas? Esse tipo de interação também influencia, tá, na pressão máxima de vapor. Interações mais fracas, como a de polo induzido, por exemplo, que acontece em compostos apolares, tá? Como a de polo induzido, interações mais fracas provocam um aumento da pressão máxima de vapor, enquanto que interações mais fortes fazem diminuir essa pressão. Olha só, vou mostrar isso no gráfico para vocês, antes de falar do cálculo. Não, já é aqui. Peguem na página 16 aí, ó. Acompanhem comigo. Olha aqui, ó. Primeiro gráfico. O primeiro gráfico ele está indicando a influência da temperatura. Olha lá, ó. Eixo Y, a gente tem a pressão máxima de vapor.
eixo X, a gente tem a temperatura em graus Celsius. Perceba que, com o aumento da temperatura, também ocorre um aumento da pressão máxima de vapor do meu solvente. Tudo bem? Beleza? Agora, olha o gráfico 2. O gráfico 2, ele retrata justamente isso que eu acabei de dizer. Interações mais fracas provocam um aumento da pressão máxima de vapor. Interações moleculares mais fortes, a mais forte de todas é a de hidrogênio. Interações moleculares mais fortes, elas vão provocar uma diminuição, elas vão dificultar a pressão máxima de vapor. Então, olha só, éter e álcool são duas substâncias químicas distintas. O éter, ele não apresenta interações de hidrogênio como o álcool. O álcool apresenta, tá bom? Ele tem ligações de hidrogênio. Se vocês quiserem anotar aí, ó, a ordem comum de sequenciamento de interações crescente, tá? Da menor, da mais fraca para mais forte é interações de polo compostos apolares, é a mais fraca. Seguido de polo induzido, compostos apolares, tá bom? De polo, ligações de hidrogênio, ordem crescente. Então, aquelas substâncias que têm a ligação de polo induzido, elas têm uma força de interação mais fraca que aquelas que têm a ligação de hidrogênio. Que é o caso aqui, por exemplo. O éter, ele não apresenta ligações de hidrogênio. Já o álcool, ele apresenta ligações de hidrogênio entre suas moléculas, tá? Entre moléculas. Então, perceba o seguinte, ó, numa mesma temperatura, a pressão máxima de vapor do éter, isso é muito importante para resolver uma série de exercícios, hein? A pressão máxima de vapor do éter, ela é exatamente igual, não. Ela é maior do que a pressão de vapor do álcool. Por quê? Porque o álcool, olha aqui, ó, aqui em cima está a explicação, pois o álcool, ao contrário do éter, quer dizer que ele não tem, apresenta ligações de hidrogênio entre suas moléculas, o que dificulta a sua evaporação. Quanto mais forte é a interação, mais difícil para fazer com que a molécula saia do seu estado líquido e passe para o seu estado de vapor. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo visualizar por meio da temperatura aqui. Ah, não. Não dá. Bom? Beleza? Deu para entender isso aqui? Gustavo, repete isso, essa parte. Quanto Qual mais parte? forte é a ligação... Quanto mais forte as interações intermoleculares, né, as ligações intermoleculares entre moléculas, tá? Entre moléculas, ligação de polo induzido, de polo, ligação de hidrogênio. Quanto mais forte, menor é a pressão máxima de vapor. Vou colocar assim. Então, elas são inversamente proporcionais. Quanto mais forte a interação, menor a pressão máxima de vapor. Quanto mais fraca a interação, maior é a pressão máxima de vapor. Entendido? Beleza. Aqui, solvente puro, solvente na solução, entropia e pressão máxima de vapor. Pessoal, aqui ele já vai trazer para a gente uma questão referente, e eu peço que vocês marquem esses 4 pontos aqui, ó, que são os mais importantes da página. Ele vai trazer uma questão referente à entropia. A entropia, a gente vai estudar ela mais precisamente quando a gente for ver termoquímica, tá? Termodinâmica. Aí a gente vai estudar o conceito de entropia. O que vocês precisam saber aqui agora é o seguinte: entropia, esse termo, entropia, ele significa grau de desorganização do sistema. Seguinte, se eu pegar o meu guarda-roupa agora e arrumar ele, acho que qualquer um faz isso, né? Ou arrumar a cama mesmo. Fui lá, arrumei a cama, deixei os meus travesseiros todos certinhos, tirei as roupas que possivelmente estavam em cima, enfim, deixei tudo bonitinho. Passou 2 minutos depois,
Eu fui lá em cima da cama e joguei meu celular, onde eu tinha organizado. O que aconteceu quando eu joguei o celular ali em cima da cama? Eu aumentei a desorganização do meu sistema, né? Então, a entropia, ela tem relação com a desorganização do meu sistema. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando uma substância está no estado sólido, ela tem uma baixa entropia. Por quê? Porque as moléculas estão organizadas, elas estão mais organizadas. Quando essa substância passa para o estado gasoso, né, vai para o estado líquido, depois gasoso, ao se transformar em gás, perceba que as moléculas, olha só, elas começaram a se dispersar, não é verdade? Então isso aqui, ó, está com uma alta entropia, muito desorganizado. Organizado, baixa entropia, desorganizado, alta entropia. Entendido o que é entropia? Sim. É o grau de desorganização. O quão desorganizado está o seu sistema? Organizado, baixa entropia. Desorganizado, ou seja, muitas partículas estão dispersas, estão soltas, espalhadas. Alta entropia. Olha lá, ó. Perceberam a diferença? Isso vai ser importante. Por quê? Porque a entropia do sistema, ela influencia na pressão máxima de vapor. Tá bom? Ela influencia na pressão máxima de vapor. Então, eu posso dizer isso aqui, ó. Por que ela influencia? Ela influencia, pessoal, porque é o seguinte. Imagina a água pura e a água com sal. Né? Então, eu tenho uma solução, água com sal e a água pura. Em qual dos dois sistemas nós temos uma menor entropia? Na água pura ou na água com sal? Uma Água menor pura. entropia. Água com sal? Água pura, acho. O que Deus quiser. No caso, é quando evaporar, quem evaporar, tipo, mais? Não, Pra não, regular. não, não. Não estou trabalhando ainda com evaporação, não. Até você pode pensar assim também, claro. Se uma substância evapora muito facilmente, a sua entropia aumenta também. Só que agora, Maria, eu só mostrei aqui o exemplo da entropia, aqui, ó, para vocês entenderem, ó. Tá desorganizado, então tem uma alta entropia, tá vendo? Muitas partículas estão dispersas. Está organizado, uma baixa entropia. Aí agora eu estou fazendo a seguinte proposta para você pensar aí, ó. Imagine que nós temos duas situações. Um recipiente que tem água pura e um recipiente que tem água e sal. Na mesma quantidade, na mesma temperatura, nas mesmas condições, tá bom? Tudo certo, tudo igual. A diferença entre uma e outra é que uma tem sal e a outra tá pura. Beleza? Tudo bem até aí? Presta atenção. Em qual dos dois sistemas, na água pura ou na água com sal, a entropia é maior? Eu Onde acho que é está algo mais com sal. desorganizado? O sal tá condensado ou não? Ele tá dissolvido? Condensado? Sal não, Não, tipo condensa, assim- meu amor. Sal é sólido e ele dissolve. Ah, é. Isso. Solve. Condensa é transformar em líquido. Ah, tá. Tá bem. Gás para líquido. Sal é sólido, hein? Condensação é do gás para o líquido. A substância tem que estar no gasosa. Beleza? Então, olha só. Entendido, Maria, a minha proposta aqui? Em qual das duas nós vamos ter? Como a Camille falou, como a Emanuel falou, e a Flor falou assim, mas não é o correto, Flor. O grau de desorganização maior está na mistura de água e sal. Por quê? Porque tem mais partículas dissolvidas no meio. Além da água, tem o sal. Entenderam? Então, o grau de desorganização é maior. Imagine o seguinte. Imagine que na sua cama, aí, na sua cama, em cima da sua cama, você só tem travesseiros.
água pura. Então, a cama com os travesseiros são a água pura, ok? Se eu for em cima da cama e começar a jogar meu livro, meu lápis, uma roupa, uma camisa, estão me vendo? Tá, Me travou ouvem? ali, eu acho. Tá Tá travando seu travando o som. seu vídeo. É. Travou mesmo. A internet está instável. Deixa eu voltar aqui. Só um minuto. Estão me ouvindo? Pelo menos? Aham. Sim. Sim. Agora consegue me ver de novo? Tá indo. Aham. Tá travando ainda, Consegue? professor. Quê? Agora sim, voltou ao normal. Agora melhorou, Beleza. professor. Então, olha só, pessoal. Imagine o seguinte. Então, você tem a sua cama com travesseiros. A cama com travesseiros é o copo de água pura. Ela está organizada, baixa entropia. Imagine que agora eu vou pegar em cima dessa cama e vou jogar em cima dessa cama roupa, uma toalha, um celular, enfim. O que é que eu estou fazendo com a organização dessa cama? Eu estou desorganizando, né? Então, estou aumentando a sua desorganização. Água com sal. Onde eu tenho uma maior entropia, então? Na água com sal. Por quê? Eu tenho mais partículas dissolvidas. Beleza? Deu para entender agora? É conceitual Sim. essa parte. Portanto, eu posso afirmar isso aqui. Eu vou pegar o meu slide porque ele está fazendo os pontos conclusivos do capítulo ali. É só você seguir o livro que está o mesmo formato, tá? Se nós compararmos, são as conclusões que a gente tira aí em cima desses pontos. Se a gente comparar a pressão máxima de vapor do meu solvente puro com o mesmo líquido em solução, então água e sal, nós podemos afirmar que a adição de um soluto não volátil, olha só que bacana, toda vez que nós adicionarmos um soluto não volátil, pessoal, é que não evapora com facilidade, tá bom? Não volátil, a um solvente provoca uma diminuição, o livro traz essa palavra, por isso que eu deixei ela aí, provoca uma diminuição da sua pressão máxima de vapor, ou seja, torna-se mais difícil para as moléculas do líquido. Você tem que pensar que a gente está trabalhando com o solvente, com o líquido. Então, se eu comparar a água pura com a água com sal, eu vou perceber que a pressão máxima de vapor da água com sal é menor. Por quê? Porque como na água tem sal dissolvido, né, existem muitas partículas dissolvidas ali no meio, você vai ter aí uma dificuldade, olha só, hein? Uma dificuldade das moléculas de água saírem do estado líquido e ir para o estado gasoso. Porque é como se as partículas de sal, elas criassem uma barreira, entendeu? Imagine que você claro que vocês já foram em eventos, festas aí, aglomerações, né? Saudades aglomerações. Já foram em aglomerações? Muitas. Muitas, onde tem muita gente mesmo. Quando você está numa aglomeração ali, que tem muita gente, não é difícil você circular por meio das pessoas? Não é? Não se torna difícil você fazer isso? Porque existem muitas pessoas, tem que acompanhar o raciocínio, tem que ir confirmando comigo se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio. Então, ó, eu estou comparando, presta atenção, eu estou comparando a situação com uma situação real para facilitar a sua vida. Então, veja bem, imagine que eu esteja numa aglomeração, certo? É difícil pessoa, estando no meio de uma aglomeração mesmo, caminhar por essa aglomeração, correto? Então eu vou fazer essa mesma situação, só que agora para o solvente soluto. Quanto mais soluto eu tenho no meu meio, mais difícil para as moléculas do solvente passarem por essas moléculas, por essas partículas de soluto e evaporarem. A mesma situação de você numa aglomeração. É muito difícil você passar. Então, por isso que
o aumento da entropia diminui a pressão máxima de vapor, porque menos moléculas do solvente terão condições de se transformar em gás. Deu para entender? Deu para Sim. entender? Sim. Beleza. Deixa eu ver até que horas que vai a nossa aula, pessoal, porque essa aula não tinha hoje, eu não memorizei o horário dela. Confirmem para mim, deixa eu ver aqui, Danilo. Eu sou mestre para passar de tempo, né? A gente tem 3 lives ainda pela frente. 11h40. A gente já passou 5 minutos. Mas não tem problema, não. Então, eu vou concluir aqui com vocês. Na semana que vem é ótimo. Na aula de quarta-feira, eu vou falando a respeito das propriedades coligativas. Então, veja bem. Pressão máxima de vapor, ela é um ponto utilizado para que a gente possa medir estas propriedades. Por isso que o livro falou dela antes. Ela é um fator usado para medir essas propriedades. Que propriedades coligativas nós vamos estudar? Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmometria. São os nomes delas, tá bom? A gente vai entender o que são, o que elas representam, né? Oi. Isso tem alguma coisa a ver com aquela cirurgia que você faz, a endoscopia? Não, aqui Beleza. não, tá bom? Então, ó, a tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia são os nomes das propriedades ou do estudo das propriedades, tá bom? E aí a gente vai estudar o efeito tonoscópico, o efeito ebulioscópico, crioscópico e osmométrico dentro de uma solução. Beleza, pessoal? Deu para entender essa primeira parte? Que eu só trabalhei o início do livro com vocês, tá? Marquem esses 4 pontos aqui, que são justamente esses pontos que estão aqui no slide. Ó. Tá? Beleza? Gustavo, Oi. se você puder, manda logo esse slide lá no grupo. Mando sim. Vou transformar ele em PDF aqui e encaminhar para vocês agora. Obrigada. Beleza? Ô, Gustavo, Oi. minha tela tinha travado, mas não tem sobre entropia? Você fala, menor entropia, tipo, quando você tem menor entropia, é quando tem uma... O solvente está puro. Quando o solvente está puro. Ele no seu estado puro, o solvente no estado puro tem uma menor entropia, tem uma menor desorganização que o mesmo solvente em solução. O que é entropia? É porque você não precisa se preocupar muito com... Só precisa entender o que vem a ser a entropia. É desorganização. É porque, tipo assim... Pode falar. Eu acho que ela quer saber, Mas, tipo, a menor maior- entropia é quando tem uma... Não, peraí, gente. Menor desorganização. Um de cada vez, please. É porque eu tô tentando entender o que ela tá falando. Flor, Quem vai falar agora? Fala, Flor. Pode falar. Menor entropia é quando tem um menor grau de desorganização no sistema. Isso. Ok. Então, quando tem um sistema que está puro, tipo a água, ela vai evaporar mais rápido. Sim. Vai ter uma substância. Aí vai ser uma substância que vai evaporar mais rápido. Sim, isso. Ela vai ser uma substância que evapora mais rápido quando eu comparo ela, a água, com a água, só que em solução. Entendeu? Misturada agora com alguma coisa. Sim, mas então uma substância que evapora mais rápido não tem uma maior entropia, porque as substâncias vão estar, as moléculas vão estar mais dispersas, vão estar mais soltas. A substância no seu estado líquido... Veja, eu não estou trabalhando com ela no estado gasoso. A substância no seu estado líquido, ela realmente tem uma menor entropia que a mesma substância no estado gasoso. Só que aqui a gente não está trabalhando com elas no estado gasoso. A gente está trabalhando com elas no estado líquido.
Então qual é a capacidade que esse líquido tem de evaporar quando eu adiciono nesse líquido um soluto? Se eu adicionar o soluto nesse líquido, ele vai ter uma maior ou uma menor facilidade para evaporar? Deu para entender? Porque você está fazendo a comparação com a mesma substância aqui, ó. Você está fazendo essa comparação aqui, ó. Eu tenho uma substância no estado líquido, que seja, ok? Tudo bem aqui? Sim. Se eu Sim. comparo essa substância aqui no estado líquido com a mesma substância, só que agora no estado de vapor, aí eu posso falar que sim, no estado gasoso o grau de desorganização é maior. Verdade. Agora, o que a gente está fazendo aqui não é comparando a substância no estado líquido no seu estado de vapor. Nós estamos comparando aqui qual é a capacidade que essa substância tem de sair do seu estado líquido e ir para o estado de vapor em dois casos. No primeiro caso, quando ela está pura, e no segundo caso, quando eu coloco nela um soluto. Deu para entender? Então, eu estou medindo aqui a capacidade que ela tem de evaporar, pura e misturada. Não Gustavo, é só comparando... pensar. Não, ela está comparando o estado líquido com o estado gasoso. Ela tá falando igual eu tava falando naquela hora, tipo assim, que a água pura evapora mais rápido. Tipo, ela tá pensando assim. Sim, gente, mas evapora mais rápido mesmo. Mas então a substância que Só que a ela tá água, misturada só com- que agora, ó, peraí, só que agora a água misturada com sal, ela evapora mais devagar. Mas aí, essa é a minha dúvida. Pelo Hum. fato ela evaporar mais devagar, quer dizer que as moléculas delas não ficam soltas mais rápido. Então, isso não deveria ser uma menor entropia? Não, porque você está pensando, Minha pergunta. você continua pensando na substância. Você tem que pensar no solvente, ó. Qual é o critério que a gente usa para fazer isso aqui, ó? Cadê? Ó, aqui. Tá? Solvente puro e solvente misturado. Você está comparando a substância no estado líquido e no estado de vapor. Quando eu comparo isso, sim, a substância no estado de vapor, ela tem uma maior desorganização que a mesma substância no estado líquido. O que nós estamos fazendo aqui é calculando, é comparando o comportamento desse material líquido, ou seja, qual é a capacidade do líquido, do solvente, de evaporar, de exercer uma pressão, de evaporar, quando ele está puro, e qual é essa mesma capacidade quando ele está misturado. Se você pensar na solução, ó, na mistura de água e sal, por exemplo, você tem aí a mistura da água com o sal, a mistura dos dois, tem uma maior entropia se eu comparo essa substância, né, no caso a água, com ela pura. Deu para entender? Então, ambas estão no estado líquido. O que está dentro, o que está misturado com a água, quanto mais coisa você misturar com a água, maior é a entropia da solução. Lembra, a gente está estudando solução, não substância em si. Ok? Deu para sacar agora a diferença? Sim. Posso Tem fazer uma mais diferença. Hã? Vou fazer só essa última. Ó, a gente vai pegar duas substâncias. Uma substância evapora mais rápido que a outra. Não. É a mesma substância. Não pode ser duas diferentes. Mas, tá bem então. Você Deixa pega então. a água pura e a água, só que agora você vai comparar quando você jogar sal na água, o que acontece com essa pressão? Se ela vai aumentar ou diminuir. E aí a gente vai ver que a pressão diminui, por quê? Como tem partículas de sal dissolvida ali no meio, você vai ter, obviamente, uma dificuldade das moléculas de água de evaporarem, né? A dificuldade que você tem de sair da aglomeração.
Não podem ser substâncias diferentes, ô Flor, porque se forem substâncias diferentes, você vai cair aqui, ó, nessa situação, ó. A acetona, ela tem uma pressão máxima de vapor maior do que a água. Deixa eu chegar essa imagem um pouquinho para cima. Ó, a acetona, ela tem uma pressão máxima de vapor maior do que a água. Se eu pego uma substância diferente da outra, obviamente que vão ter diferenças, entendeu? Tem que ser a mesma substância, tem que ser a mesma. Então, se eu peguei água pura, eu vou medir agora qual é a pressão de vapor da água misturada com qualquer coisa, entendeu? Mas é a água, é a mesma substância. Tá vendo, ó? Gustavo. Ah, É porque também tem a questão, tipo assim, do estado que ela vai estar. Uma é comparando a questão do vapor e outra é comparando a questão líquida, não é? não, gente. Aí, Por que deixa que eu então. vou- Esquece. Nada. Não tô comparando o vapor. Eu não tô comparando nada de vapor. A pressão, o que é pressão? Pressão é uma força que está sendo exercida sobre uma área. Então eu quero saber qual é a capacidade, qual é a força que as moléculas do meu solvente exercem sobre a parede do meu recipiente. Qual é a força? Então, se eu quero saber isso, eu não estou preocupado com o vapor em si. Eu estou preocupado com a quantidade de moléculas que estão se transformando em vapor. O que o vapor vai fazer, o comportamento dele em si não me interessa, entendeu? Ou seja, o que o vapor pode provocar no meu sistema, entendeu? Qual a quantidade, qual a pressão, qual é a força exercida. Deu para entender agora? E tem que Ô, ser a Gustavo. mesma substância. Oi. É só pensar igual no início da aula que você disse, que a gente está comparando em questão de quantidade de moléculas e não... Sim, partículas, quantidades aqui, os critérios que eu deixei, ó. Isso. Número então, de partículas. No caso, a água mais o sal tem mais quantidade de partículas do que a água Sim, sozinha. maior entropia, verdade, isso. Pronto. É só pensar que assim que é mais fácil, eu acho. Mas eu sei, elas entenderam isso. Só que elas estão fazendo comparações de coisas distintas. A Flor comparou substâncias diferentes e comparou a mesma substância em estados físicos diferentes. Você entendeu a comparação que ela está fazendo? Ela não está fazendo a comparação entre dois recipientes com a mesma substância, um misturado e outro com a substância pura. Entendeu? Ela está fazendo comparações entre a fase vapor e a fase líquida da mesma substância, no mesmo recipiente. Por isso que tá certo, não tá errado. Tá correto o que ela falou. Só que não é o ponto da pressão máxima de vapor, entendeu? Não é isso que ele estuda. A pressão máxima de vapor, ela compara o solvente puro com ele misturado. Entenderam? Sim. Então, qual é o comportamento do vapor? Não sei qual é o comportamento dele, não me interessa. O que me interessa é qual é a força que está sendo aplicada por essas moléculas de vapor aqui no meu recipiente para atingir essa pressão de vapor, entendeu? Então, eu não estou me preocupando com o comportamento dele. Eu estou me preocupando em qual é a força que ele está exercendo aqui no meu recipiente. Deu para entender, pessoal? Hã? Gustavo, Hum. tem uma pergunta no chat aí que o Daniel mandou. Não seria o grau de entropia menor na mistura? Não. A Camille até acabou de falar aqui, ó. Lembram, Daniel? Você tem que pensar assim. Pensa na quantidade de partículas. Vamos botar assim. Vou pegar aqui, vou compartilhar a tela com você. Vou abrir meu Word aqui. Ó, só para fazer aqui mesmo. Tá vendo aí? Vamos lá, ó. Água pura. Deixa eu aumentar a fonte aqui para vocês. Vou botar números aleatórios aqui só para vocês entenderem, ó. A água pura. Vamos supor que ela tem uma solução aí com 10 partículas. Sei lá, tô botando aleatoriamente, tá, pessoal?
Só para exemplificar. Então, vamos lá. 10 partículas. Agora, Daniel, eu vou pegar a água. Situação 2. Deixa eu botar aqui em cima certinho. Se... e a situação 2. Agora eu vou pegar a água pura, essas 10 partículas também. Então, tá, eu estou fazendo isso aqui, ó. Cadê o cilindro? Aqui tem um recipiente com água pura. E agora eu vou pegar esse mesmo recipiente aqui, ó. E vou colocar uma mistura. Esse mesmo recipiente não. Um recipiente diferente. E vou botar uma mistura de água e sal. Estão me ouvindo e vendo? Com mais 10 partículas. Daniel, onde que o número de partículas vai ser maior? Na situação 1, a água pura, ou na situação 2, com 2 Is aqui, ó, na situação 2, com a água misturada com o sal? Ele respondeu no chat que é a 2. Ótimo. Por quê que é a 2? Porque tem mais partículas, né? Obviamente. Então, olha só. Isso, porque tem mais partículas. Perfeito. Olha só. É a mesma coisa de você pensar. Então, onde vai estar mais desorganizado? Em cima ou embaixo? Onde eu vou ter mais coisas misturadas e dispersas? Na situação 1 ou na 2? Isso. Então, responda a sua pergunta. Ó. O grau de entropia na situação 1 é menor do que o grau de entropia na situação 2, porque o número de partículas, quando a gente mistura as coisas, é maior. Isso provoca o quê? Uma desorganização maior do sistema. Então, aqui, ó, o grau de entropia do meu sistema misturado, ele é maior. Por quê? Porque o número de partículas lá dentro também é maior. Entenderam? Entendeu? Fácil. Beleza, pessoal? A gente está indo. Vocês estão vendo que a gente está aqui ainda, né? Tudo bem? Vocês gostam de ficar na minha aula, né? Tô vendo. Vamos seguir. Tô com fome já. Não, a gente já terminou, na verdade. A aula já acabou, tem mais de 20 minutos, tem meia hora a mais que eu tô aqui com vocês, tá? Tá tranquila, a aula já deu. Tinha que fazer igual eu, almoçar no meio da aula, já almocei já. Eu ouvi alguém comendo aí mesmo. Sacanagem. Sempre, Manel. Sempre. Gente, morrendo de fome é triste. Bom, Manel pessoal. come em todas as aulas. Todas as aulas ele tá comendo, mano. Todas as aulas ele tá comendo Ó, alguma Manel, coisa. ó. O tempo todo. Ó. Nada, Fica só na aula das imenso. 10 horas. Então, 10 Quando voltar para a sala de aula regular, vai estar imenso, vai estar igual uma bola. Pode rolar, Nada. Manel, assim, ó. Nada, eu estou perdendo peso, tá em minha defesa. Bom, pessoal, beleza, então? Tudo certo? Eu acho que até pediram para eu sair da sala e eu tô aqui ainda, ó. Tá bom? Então, ó, muito obrigado. Até quarta-feira nós temos mais 2 lives e aí a gente vai continuando falando desse capítulo. Beleza? Beleza. Então tá, obrigado, pessoal. Tchau. Valeu, professor.